E agora nós vamos falar da produtividade em alta, mas para ter essa produtividade em alta, a gente precisa de fazer a análise de solo, porque a partir da análise de solo, você pode fazer as correções devidas, mas vale lembrar que você precisa também ter critérios na hora da coleta dessa amostragem. As lavouras precisam de nutrientes para se desenvolverem e a melhor forma de garantir isso é através da análise do solo. A avaliação deve ser feita antes do plantio da safra de verão. Você tem que ter o cuidado de colocar numa embalagem que não contamine, né, aquele solo. Então, o ideal é você usar sacos plásticos, né, o saco de papel você pode ter a perda, né, se o solo estiver úmido ele pode rasgar, mas colocar num saco plástico, né, numa embalagem que não contamine. Se você não tem um saco específico de um laboratório, você pode colocar numa sacolinha de supermercado que não tenha sido usada, né, mas não usar o quê? Saco de sal mineral, saco de fertilizante, né, qualquer produto que você possa ter, né, esse perigo de contaminação. E outra coisa importante é você, assim que obtém essa amostra composta, identificá-la, né? Senão, em todo um processo, você está lá no final com 5 amostras, né, de 5 glebas diferentes, você não sabe de onde que é cada uma. Muitos agricultores ainda não fazem a avaliação completa, esquecem da análise física, método importante para a identificação no nível de degradação. O aspecto principal é que ele tem que ter o conhecimento da característica do solo. Então, uma vez ele conhecendo todas as características do solo, é interessante ele avaliar principalmente o aspecto de estrutura do solo. Então, avaliar o grau de compactação e o grau de agregação. Então, se ele perceber alguns sinais visuais de dificuldade de infiltração de água, é importante ele verificar qual o estado poroso do solo, qual que é o grau de compactação do solo. Então, ele pode utilizar o recurso de fazer uma análise de densidade do solo, de porosidade. Por exemplo, a textura, que é uma característica, ou seja, um atributo permanente no solo, ela deve ser realizada, ela é realizada uma vez só. Uma vez conhecida, a textura não muda. Então, não é necessário realizar várias análises do tipo de textura, por exemplo. Encarregado pela análise física do laboratório da Universidade Federal de Jataí, Piero Iori explicou sobre o uso de alguns equipamentos, como o agitador mecânico para dispersão do solo e o ioder, aparelho que mensura a estabilidade de agregados em água. Esse ioder é um aparelho que ele mensura a estabilidade de agregados em água. Ele busca simular o processo de erosão hídrica que acontece no solo, para medir se o solo ele é mais estável ou menos estável na presença de água. Quanto nesse processo de submersão das amostras de solo, quanto mais rápido ele se desfazer dentro da água, menor é a estabilidade de agregados. A análise química não deixa de ser uma etapa importante. Ela mostra o potencial do solo e as suas limitações, indicando os elementos que são nutritivos para a planta e os que dificultam o seu desenvolvimento. O melhor momento é sempre antecedendo a semeadura, né, da safra. Após a colheita do milho safrinha, né, os agricultores já iniciam um processo de coleta de análise de solo para identificar o que está como ponto limitante, o que está como ponto forte, que é muito importante também saber o que está limitando e o que está em níveis ótimos, né? Porque sabendo que está ótimo também eu não vou perder recursos investindo em algo que já está com um teor muito alto ou com um teor adequado no solo. Então eu posso planejar uma adubação em cima desses valores. Com o resultado da análise, vai ser feita a correção adequada para melhorar a produtividade da lavoura. Seria um dos pontos mais importantes, né? Eu costumo falar o seguinte: se você escolher uma boa semente certificada, de qualidade, né, com ausência de plantas daninhas, de doenças junto nessas sementes, e fazer o cultivo em um solo corrigido, né, do ponto de vista físico e químico, não adianta também só focar na parte química, né, eu posso ter todas as condições químicas perfeitas do meu solo. Se eu tiver impedimento físico, eu não vou atingir altas produtividades. Então, é importante a gente diferenciar o que é um solo fértil e o que é um solo produtivo. A nutrição da planta, a questão de nutrição mineral de plantas, tem sido um dos fatores determinantes para o aumento de altas produtividades. O que é que acontece? Ao longo do tempo, a gente tem
o melhoramento genético atuando para aumentar o potencial produtivo das culturas, né? Outras técnicas de manejo contribuindo para o aumento desse potencial produtivo. E ao atingir um teto produtivo mais elevado, toda vez que eu colho cana-de-açúcar, o colmo, toda vez que eu colho grão de milho, grão de soja, eu estou levando embora uma quantidade significativa de nutrientes. Então a exportação de nutrientes ela é significativa, eu preciso repor isso ao solo. Para que eu possa ter um sistema produtivo, eu preciso entender o que está acontecendo com o meu solo, que é a base onde as minhas plantas vão se desenvolver. Bom, então eu preciso conhecer o que aquele solo tem de potencial e de limitação para fazer uma correção. E os potenciais elementos tóxicos. Então, existem elementos que são essenciais para que a planta se desenvolva, né? Sem ele a planta não completa seu ciclo. Estando presente no solo, dificultam a absorção de elementos essenciais, né? Dificulta a disponibilidade desses elementos e dificulta o crescimento radicular, que é fundamental para que a planta maximize o seu processo de absorção de nutrientes. A coleta precisa ser bem feita ou pode interferir no resultado da análise. A importância, né, da qualidade da amostra é no processo de amostragem. Por que isso? Não adianta você ter o melhor laboratório, né, participando de programas de qualidade, né, se você recebe, né, se o laboratório recebe uma amostra que não tem qualidade. Isso passa pelo processo de amostragem, né? Tanto que a gente fala que a amostragem é a etapa mais crítica de todo o processo produtivo. A embalagem para a coleta pode ser em sacos plásticos limpos e com identificação. Um dos primeiros que a gente pode falar seria a separação da propriedade em glebas ou talhões homogêneos, né? Eu vou trabalhar com média. Então, eu separo uma propriedade em áreas menores, né? O ideal é que não passe, por exemplo, de 20 hectares. Né? Dentro dessa área, nessa propriedade, usar critérios para fazer essa separação, como topografia, textura, cor de solo, manejo, né? O histórico da área. E dentro dessas áreas separadas, né, que você vai considerar uma a uma, você fazer a coleta das amostras simples, né, entre 15 e 20 amostras simples, coletada na área toda, que a gente fala o famoso caminhamento em zigue-zague, misturar essas amostras simples e tirar uma amostra composta. O laboratório da universidade tem o objetivo de fornecer conhecimento aos alunos e trabalhar na área de pesquisa, solucionando os problemas encontrados nos solos. Os projetos de extensão incluem a aproximação com os produtores. O nosso foco principal é a parte de ensino e pesquisa, mas hoje estamos estabelecendo projetos de extensão onde visa observar esse estágio de degradação dos solos que eles se encontram aqui da região de Jataí. Então nós estamos nos aproximando dos produtores, dos agricultores nesse sentido, identificando áreas compactadas, avaliando resistência à penetração, analisando o perfil do solo junto a esses produtores. O laboratório recebeu o certificado de qualidade pela Embrapa e atualmente uma nova sede está sendo construída para atender a demanda de pesquisas.